Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez já se perguntaram por que as histórias de super-heróis ou as grandes sagas de fantasia nos prendem tanto? A resposta é mais antiga e profunda do que imaginam e se esconde no primeiro grande relato da humanidade. Um relato que, sem que saibam, ainda comanda grande parte da sua vida. Hoje não vamos falar de simples contos de fadas. Vamos decodificar o mito. Não como uma mentira ou fantasia, mas como o software original da consciência humana, a primeira tentativa da nossa espécie de dar sentido a um universo caótico e aterrorizante. Preparem-se para descobrir uma linguagem que todos entendemos, mesmo que tenhamos esquecido que a falamos. Pensem por um momento. Por que diferentes culturas, separadas por oceanos e milênios, contaram histórias surpreendentemente semelhantes sobre a criação do mundo, sobre um grande dilúvio ou sobre um herói que viaja ao submundo e retorna? Não é coincidência. É a prova de que compartilhamos um mapa mental, uma estrutura narrativa universal. Antes de começarmos, queria contar algo sobre as imagens que vêm. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que lhes estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas sim um acompanhamento visual para que deixem a imaginação fluir comigo. Espero de coração que desfrutem. Primeiro, vamos esclarecer o que é um mito. Em nossa cultura, a palavra mito é frequentemente usada como sinônimo de mentira. Mas para as civilizações antigas, o mito era a verdade mais profunda. Era a sua ciência, a sua filosofia e a sua religião, tudo em um. Era a única ferramenta que tinham para responder às maiores perguntas, como de onde viemos e para onde vamos. A primeira grande função do mito, portanto, é a cosmológica. Ela tenta explicar o universo e o nosso lugar nele. Mitos como o Gênesis hebraico ou o Enuma Elish babilônico narram a passagem do caos à ordem. Eles nos dizem como o Sol, a Lua, as estrelas e finalmente a humanidade foram criados. Eles davam uma sensação de coerência a um mundo que parecia imprevisível. Imaginem não saber por que chove ou por que o sol nasce toda manhã. Os mitos personificavam estas forças. O sol era um deus em uma carruagem de fogo, a tempestade era a fúria de outro. Essas histórias não apenas explicavam os fenômenos naturais, mas também os tornavam compreensíveis e, até certo ponto, manejáveis através de rituais e oferendas. A segunda função-chave é a social. O mito estabelece a ordem moral e as regras de uma comunidade. Justifica por que os reis devem governar, por que existem certas leis ou por que certos festivais devem ser celebrados. O mito era a constituição não escrita das sociedades antigas, a cola que mantinha unida a tribo ou a cidade. Por exemplo, o mito de Rômulo e Remo, amamentados por uma loba, não apenas conta a origem de Roma, mas também infunde nos romanos a ideia de que são um povo destinado à grandeza, com uma conexão divina e uma natureza feroz e resistente. O mito se torna uma poderosa ferramenta de identidade coletiva e de propaganda política. A terceira função, e talvez a mais pessoal para nós hoje, é a psicológica. Os mitos nos fornecem um mapa para navegar pelas etapas da vida? O nascimento, a passagem para a idade adulta, o casamento, a velhice e a morte. Todas estas transições são marcadas por histórias que nos ensinam como enfrentar as crises e encontrar um sentido para a nossa existência. O famoso mitólogo Joseph Campbell chamou a este padrão de a jornada do herói. É uma fórmula narrativa que encontramos em quase todos os mitos do mundo. Um indivíduo comum recebe um chamado à aventura, enfrenta provas e tribulações e, finalmente, retorna para casa transformado com um dom ou uma sabedoria para compartilhar com sua comunidade. Este padrão não está apenas nos mitos antigos. Pensem em Luke Skywalker, Harry Potter ou Frodo Bolseiro. Todos seguem as mesmas etapas que Gilgamesh ou Ulisses. Esta estrutura ressoa conosco porque reflete a nossa própria jornada psicológica de crescimento e autodescoberta. É uma história que todos vivemos em pequena ou grande escala. Agora vamos aprofundar nos personagens destas histórias. O psicólogo Carl Jung propôs que não só compartilhamos uma estrutura narrativa, mas também um elenco de personagens universais. Ele os chamou de arquétipos. São padrões de comportamento e personalidade que residem no que ele denominou o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, para explicá-lo de forma simples, seria como uma espécie de base de dados compartilhada por toda a humanidade. Uma herança psicológica que contém as experiências e os símbolos acumulados pelos nossos ancestrais. Os arquétipos são os personagens principais que habitam nessa base de dados. Vamos conhecer alguns destes personagens universais. Reconhecê-los é como obter uma chave para entender quase qualquer história que já tenha sido contada ou que ainda será.
vocês verão que estes rostos lhes são muito familiares. O primeiro e mais evidente é o herói. É o arquétipo da ação, aquele que enfrenta a escuridão e supera os obstáculos. Pensemos em Hércules e seus 12 trabalhos, ou no rei Arthur tirando a espada da pedra. O herói representa o nosso desejo de competência, de superar as nossas limitações e de tornar o mundo um lugar melhor. Hoje em dia, este arquétipo está mais vivo do que nunca. Superman, a Capitã Marvel, ou mesmo personagens mais complexos como Batman, são encarnações modernas do herói. Eles nos inspiram porque encarnam a luta contra a adversidade que todos enfrentamos em nossa vida, mesmo que as nossas batalhas sejam menos espetaculares. Depois temos o mentor ou o ancião sábio, é a figura que guia e treina o herói. É a fonte de sabedoria e conhecimento. Pensem em Merlin para o rei Arthur, em Odin para Thor, ou em Quiron, o centauro que treinou tantos heróis gregos. Este arquétipo representa a sabedoria acumulada da cultura. Nas histórias modernas, o mentor é Obi-Wan Kenobi, Alvo Dumbledore ou o mestre Miyagi. Eles nos ensinam que o caminho do herói não pode ser percorrido em solidão. Precisamos da orientação daqueles que já percorreram esse caminho. Representa a nossa necessidade de aprender e de encontrar um propósito além de nós mesmos. Agora, um personagem muito mais ambíguo e fascinante, o embusteiro ou trickster, é um agente do caos, um brincalhão que quebra as regras e desafia a autoridade. Loki na mitologia nórdica, a Nancy a aranha na África, ou o coiote nas lendas nativas americanas. Eles não são puramente maus, mas a sua função é abalar a ordem estabelecida. O embusteiro é crucial para a mudança e a inovação. Ao quebrar as normas, ele abre a porta para novas possibilidades. Pensem bem, personagens como Jack Sparrow ou o Coringa, em sua versão mais caótica, encarnam este arquétipo. Eles nos fascinam porque representam a nossa própria pulsão oculta pela liberdade e por desafiar um mundo que às vezes parece demasiado rígido. Também está o arquétipo da sombra. Representa tudo o que reprimimos e não queremos aceitar de nós mesmos. A escuridão, a raiva, o medo. Nos mitos, é o dragão que o herói deve matar, o monstro no labirinto, o irmão invejoso. É o antagonista principal, mas com uma nuance importante. A sombra não é simplesmente um mal externo. Segundo Jung, é uma parte de nós. O verdadeiro triunfo do herói não é destruir a sombra, mas confrontá-la e integrá-la. Darth Vader é o exemplo perfeito. Ele é a sombra de Luke, mas também o seu pai. A luta é interna. Ao reconhecer a nossa própria escuridão, tornamo-nos completos. E claro, temos os arquétipos femininos como a Grande Mãe. É o símbolo da natureza, da criação, da fertilidade e do sustento. Gaia na Grécia, a Pachamama nos Andes ou Ísis no Egito. É a origem de toda a vida. Representa o aspecto nutritivo e protetor do universo, mas também o seu poder destrutivo, como uma tempestade ou um terremoto. Na cultura popular, a Grande Mãe aparece como a Mãe Natureza, ou em personagens que encarnam a sabedoria e a proteção incondicional, como a Vovó Tala em Moana, ou Galadriel em O Senhor dos Anéis. Este arquétipo conecta-se com a nossa necessidade mais básica de segurança, pertencimento e cuidado. Estes são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros arquétipos, como o inocente, o rebelde, o amante ou o governante. O que é verdadeiramente assombroso é como estes padrões se repetem uma e outra vez, não só na ficção, mas na forma como entendemos as pessoas na vida real. Rotulamos as pessoas segundo estes papéis. Agora, a prova definitiva desta universalidade? Vejamos como as mesmas histórias com os mesmos arquétipos surgiram em culturas que, em teoria, nunca tiveram contato. Isso sugere que as histórias não viajaram de um lugar para outro, mas que brotaram independentemente da mesma fonte, a psique humana. Tomemos o mito do dilúvio universal? A história mais famosa é a de Noé na Bíblia. Um Deus zangado com a humanidade decide inundar o mundo, mas adverte um homem justo para que construa uma arca para salvar a sua família e os animais. É uma história que todos conhecemos. Mas muito antes de a Bíblia ser escrita, na Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh contava da história de Utnapishtim. Os deuses decidem destruir a humanidade com um dilúvio e o deus Ea adverte Utnapishtim para que construa um barco e salve a sua família e as criaturas vivas. Os paralelismos são assombrosos. E não para por aí. Na mitologia hindu, o sábio Manu é advertido pelo deus Vishnu, em seu avatar de peixe, sobre uma inundação iminente. Ele o instrui para que construa um grande barco e salve as sementes de toda a vida. A mesma estrutura, a mesma mensagem em um continente completamente diferente. Mesmo na América, os mitos dos astecas, maias e outras culturas nativas falam de mundos anteriores destruídos pela água. Como é possível? A explicação mais provável não é um evento histórico global, mas sim uma ressonância psicológica.
A água, como símbolo do caos primordial e da purificação, é um arquétipo em si mesmo. Outro exemplo fascinante é o mito da criação a partir do caos. Na mitologia grega, no princípio, só existia o caos, um vazio primordial. Dele surgiram Gaia, a terra, Eros, o amor, e outras entidades primordiais que começaram a dar forma ao universo. A ordem nasce do nada informe. No Antigo Egito, antes da criação, só havia um oceano escuro e infinito chamado Num. Dessas águas primordiais emergiu a primeira colina de terra, e sobre ela, o deus criador Atum manifestou-se e começou a obra da criação. De novo, né, a mesma ideia, a ordem emergindo de um caos aquoso. Na mitologia nórdica, no princípio, existia um abismo vazio chamado Ginnungagap, flanqueado por um mundo de fogo e um mundo de gelo. Quando o fogo e o gelo se encontraram no abismo, a interação deu origem ao primeiro ser, o gigante Ymir, de cujo corpo o mundo seria criado. Um padrão idêntico com diferentes elementos? Esta repetição global de temas e personagens não é uma simples curiosidade literária. É uma janela para a estrutura fundamental da mente humana. Ela nos diz que, apesar das nossas diferenças superficiais de idioma e cultura, todos operamos com o mesmo software narrativo básico. Somos, em essência, animais que contam histórias para sobreviver. E aqui chegamos ao ponto mais importante, a reviravolta que conecta tudo com vocês agora mesmo. Estes mitos não são apenas histórias antigas sobre deuses e monstros, são espelhos. São a forma como a nossa mente se entende a si mesma. As lutas dos deuses no céu são uma dramatização das lutas que ocorrem dentro da nossa própria psique. A jornada do herói não é só para Ulisses ou para Katniss Everdeen. É a sua jornada cada vez que vocês enfrentam um novo desafio. Deixar a sua casa para ir para a universidade, começar um novo emprego, superar uma doença ou uma separação. Cada uma dessas experiências segue, em sua essência, o padrão mítico do chamado, da prova e do retorno transformado. Quando sentem que lutam contra os seus demônios internos, estão participando no mesmo combate arquetípico que o herói que luta contra o dragão. Esse dragão pode ser a sua procrastinação, a sua ansiedade, o seu medo do fracasso. O mito dá a vocês uma linguagem para entender e enfrentar essa luta interna, para não se sentirem sós nela. Os deuses da mitologia, com as suas paixões, os seus ciúmes, a sua ira e o seu amor, não são mais do que projeções das forças que fervem em nosso interior. Zeus, com o seu poder e a sua luxúria, representa o arquétipo do pai dominante. Hera, com os seus ciúmes, a luta pelo status e a proteção do lar, são facetas da experiência humana elevadas a uma escala cósmica. Entender isto é libertador. Significa que as suas lutas pessoais não são só suas. São parte de uma história muito maior, a história da humanidade. Há uma sabedoria milenar codificada nestes mitos que pode guiar vocês. Eles ensinam a vocês que o caos precede a criação, que a queda é necessária para o renascimento e que na escuridão se encontram os tesouros. Então, da próxima vez que vocês virem um filme, lerem um livro ou até mesmo ouvirem as notícias, tentem olhar para além da superfície. Procurem os arquétipos. Quem é o herói? Quem é o mentor? Qual é a sombra? Vocês verão que estas estruturas estão em todo lugar, desde os discursos políticos até os anúncios publicitários. Os mitos são o DNA da narrativa. São a razão pela qual certas histórias nos comovem até as lágrimas e outras nos enchem de inspiração. Não é pelos efeitos especiais ou pelo diálogo engenhoso. É porque tocam estas cordas profundas e antigas dentro de nós. Reconhecemos a um nível inconsciente a verdade universal que contém. Perdemos o contato com os nossos mitos. Vivemos em uma era que privilegia a razão e a ciência, o que é fantástico. Mas ao descartar o mito como uma simples superstição, perdemos uma linguagem poderosa para falar sobre a alma, o propósito e o significado. Deixamos um vazio que tentamos preencher com outras coisas. O consumismo, o culto à celebridade, as ideologias políticas extremas. Muitas dessas coisas funcionam como mitos substitutos. Elas tentam nos dar um senso de pertencimento, uma história em que acreditar, um vilão para odiar e um paraíso para alcançar. Mas muitas vezes são mitos empobrecidos que nos manipulam em vez de nos libertar. Reconectar com os grandes mitos universais é uma forma de recuperar a nossa soberania psicológica. Eles nos proporcionam narrativas mais ricas, mais profundas e mais humanas para entender o nosso lugar no mundo. Eles nos recordam que somos parte de algo muito maior e mais antigo que as tendências passageiras da nossa época. Pensemos no mito de Prometeu. O titã que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade e foi castigado por isso. Esta não é só uma história sobre a origem do fogo. É uma meditação sobre o conhecimento, o progresso, o sacrifício e a rebelião contra a autoridade tirânica. É a história de todo cientista, artista ou revolucionário
Ou o mito de Ícaro, que voou demasiado perto do Sol e as suas asas de cera derreteram. É uma advertência eterna sobre a arrogância, sobre o perigo da ambição desmedida. É uma lição que ressoa hoje no mundo da tecnologia e das finanças, onde muitas vezes voamos demasiado alto e demasiado rápido, esquecendo as nossas limitações humanas. O mito de Sísifo, condenado a empurrar uma rocha ladeira acima por toda a eternidade, só para que ela role para baixo justo antes de chegar ao topo. O filósofo Albert Camus viu neste mito o símbolo da condição humana da nossa luta constante em um universo indiferente, mas concluiu que devemos imaginar Sísifo feliz, encontrando sentido na própria luta. E o mito de Perséfone, raptada ao submundo e cujo retorno à Terra traz consigo a primavera, é a explicação mítica das estações, sim. Mas a um nível mais profundo, é uma história sobre a perda, o luto e a promessa cíclica da renovação. Ensina a vocês que depois de cada inverno, pessoal ou literal, a vida pode voltar a florescer. Estes relatos são inesgotáveis. Cada geração pode relê-los e encontrar novos significados relevantes para os seus próprios desafios. Não são respostas fixas, são perguntas abertas. São ferramentas para pensar sobre os dilemas mais profundos da existência. São, no melhor dos sentidos, a primeira grande conversa da humanidade consigo mesma. Da próxima vez que vocês enfrentarem uma decisão difícil, pensem no herói na encruzilhada. Quando sentirem que o mundo está contra vocês, pensem na jornada pelo submundo. Quando alcançarem algo importante, lembrem-se do herói que retorna com o elixir para a sua comunidade. Usar essa linguagem dá a vocês perspectiva e conecta vocês com a experiência compartilhada de ser humano. O mito, em resumo, não é uma relíquia do passado. É um sistema operacional que continua a rodar no fundo da nossa mente. Controla como estruturamos o tempo, como entendemos o sucesso e o fracasso e como nos relacionamos com os outros através de papéis arquetípicos. É o código-fonte da nossa civilização. Ignorar este código é como tentar usar um computador sem saber nada sobre o seu sistema operacional. Vocês podem fazer coisas básicas, mas nunca entenderão por que funciona como funciona e serão vulneráveis aos seus vírus, ou seja, às narrativas manipuladoras que sequestram esta estrutura para os seus próprios fins. Conhecê-lo em troca dá a vocês poder. Permite reescrever partes da sua própria história. Se sentirem que estão presos no papel da vítima, vocês podem aprender a ativar o arquétipo do herói que carregam dentro. Se o caos lhes oprime, vocês podem buscar o sábio interior que encontra a ordem. Vocês se tornam participantes ativos do seu próprio mito pessoal. A literatura, o cinema, a arte e a terapia psicológica moderna, especialmente a junguiana, não fazem mais do que nos recordar estas verdades eternas. Elas nos ajudam a reconectar com essa linguagem simbólica que a nossa cultura racionalista tem tentado suprimir. São a ponte de volta ao mundo do mito? Assim, o estudo da mitologia não é um passatempo para eruditos ou aficionados por fantasia. É uma das disciplinas mais práticas e relevantes que existem. É o estudo do manual de instruções do ser humano. Entender os mitos é, em última análise, começar a entender a vocês mesmos de uma maneira mais profunda e compassiva. Nos ensina que a vida não é uma linha reta de progresso, mas sim um ciclo de morte e renascimento. Que cada final é o prelúdio de um novo começo. Esta sabedoria, tão presente nos mitos de todo o mundo, é um poderoso antídoto contra o desespero em tempos difíceis. Nos dá uma perspectiva a longo prazo. Nos lembra também que somos seres duais. Contemos tanto a luz quanto a escuridão, a ordem e o caos, o divino e o monstruoso. O objetivo não é eliminar uma parte, mas mantê-las em um equilíbrio dinâmico. Os panteões de deuses com as suas alianças e conflitos são um mapa desta complexidade interna. Então, os mitos antigos controlam a sua vida? Sim, mas não como um destino inevitável ao qual vocês estão acorrentados. Eles fazem isso como a gravidade faz, como uma força fundamental que dá forma à sua trajetória. Vocês podem lutar contra ela, ou podem aprender a usá-la para voar mais alto. A escolha é de vocês. Da próxima vez que sentirem uma conexão profunda com um personagem de ficção, perguntem a si mesmos que arquétipo está ativando em vocês. Da próxima vez que se sentirem perdidos, busquem o mapa nas histórias que a humanidade tem contado a si mesma desde o princípio dos tempos. O código está lá esperando para ser lido. Este viagem através do mito apenas começou. Arranhamos a superfície de um universo de sabedoria que abrange todas as culturas e todas as épocas. É um legado que nos pertence a todos, uma herança que carregamos em nossa narrativa sanguínea. É a história de quem somos, contada em 1000 línguas diferentes. Pensem bem, cada cultura olhou para o mesmo céu noturno e viu diferentes figuras, diferentes heróis e monstros.
Mas as histórias que contaram sobre essas estrelas, as histórias de amor, traição, sacrifício e bravura, são surpreendentemente as mesmas. As estrelas são o pano de fundo, mas a pintura provém do coração humano. No panteão grego, os deuses são imperfeitos, quase demasiado humanos. Os seus caprichos e paixões movem os fios do destino dos mortais. Isto nos ensina sobre a natureza arbitrária do poder e sobre como as falhas dos grandes podem ter consequências devastadoras para todos. Em contraste, na mitologia egípcia, o conceito de Ma'at, a ordem cósmica, a verdade e a justiça, é central. Os deuses e os faraós têm a responsabilidade de manter este equilíbrio. É uma visão do mundo que enfatiza a estabilidade, a ordem social e a responsabilidade do governante. A mitologia nórdica, por outro lado, está impregnada de um senso de destino e de um fim inevitável, o Ragnarok. Mesmo os deuses não são imortais e devem enfrentar a sua própria destruição. Esta visão do mundo valoriza a coragem frente a uma derrota certa, a glória de lutar por uma causa perdida. É uma mitologia para um clima e uma terra duros. Nas mitologias da Índia, como o Mahabharata ou o Ramayana, os conceitos de Dharma, dever, ordem moral, e Karma, a lei de causa e efeito, são fundamentais. As histórias são incrivelmente complexas, explorando as nuances do bem e do mal, e como as ações de um indivíduo afetam o cosmos inteiro através de muitas vidas. No Japão, o shintoísmo apresenta um panteão de kami, que não são tanto deuses quanto espíritos que habitam na natureza, nas árvores, nas rochas, nos rios. É uma visão do mundo que vê o sagrado em toda parte e promove uma profunda reverência pelo mundo natural. O mito e a natureza estão inextricavelmente unidos. As histórias do tempo do sonho dos aborígenes australianos são um mapa literal e espiritual do território. Cada colina, cada poço de água foi criado por seres ancestrais em suas viagens. O mito é a geografia e a geografia é o mito. Cantar a história de um lugar é uma forma de navegar por ele e de mantê-lo vivo. E nas Américas, as mitologias maias e astecas nos falam de ciclos de criação e destruição, de deuses que exigem sacrifícios para manter o sol em movimento. É uma visão do mundo onde a existência é precária e requer a intervenção humana para manter a ordem cósmica. Há uma urgência e uma dívida de sangue com os deuses. Cada uma destas visões do mundo é uma resposta única aos mesmos desafios universais. Cada cultura desenvolveu um mito operacional que lhes permitiu sobreviver e prosperar em seu ambiente particular. O mito é a estratégia de sobrevivência cultural da nossa espécie, expressa em forma de história. O fascinante é que, apesar dessas diferenças, os arquétipos subjacentes permanecem. Todas as culturas têm um herói que supera a adversidade. Todas têm um embusteiro que quebra as regras. Todas têm uma figura da grande mãe que nutre a vida. Os nomes e as vestimentas mudam, mas os papéis no grande drama humano são os mesmos. Hoje vivemos em um mundo globalizado onde todos estes mitos coexistem e se misturam. O cinema de Hollywood toma emprestado elementos do budismo. O anime japonês reinterpreta a mitologia nórdica. Estamos em uma era de sincretismo mítico, criando novas histórias a partir das peças das antigas. Este processo pode ser confuso, mas também é incrivelmente enriquecedor. Ele nos dá acesso a uma biblioteca de sabedoria humana sem precedentes. Podemos aprender da coragem estoica dos nórdicos, da reverência pela natureza do shintoísmo e do complexo senso de dever do hinduísmo. Podemos construir um mito pessoal mais rico e diverso, porque no final é disso que se trata. De encontrar ou criar uma história que dê sentido e propósito à sua vida. Uma história que lhes ajude a serem valentes quando têm medo, a serem compassivos quando querem ser cruéis e a se levantarem mais uma vez depois de cair. Os mitos são a caixa de ferramentas para construir essa história. Estas narrativas não são apenas o ponto de partida da literatura. São a base de tudo. A filosofia começou como uma tentativa de racionalizar o mito. A ciência começou como uma tentativa de explicar os mesmos fenômenos que o mito personificava. São o ancestral comum de todas as nossas formas de conhecimento. E aqui está o grande segredo, a ideia mais importante de todas. Nós não somos meros espectadores destes mitos. Nós somos os seus protagonistas. Cada dia, tomamos decisões e enfrentamos desafios que nos colocam em um papel arquetípico. Vocês são os heróis da sua própria epopeia e o mundo é o seu cenário mítico. A pergunta não é se vocês têm um mito, mas qual é o mito que estão vivendo? Estão vivendo a tragédia de Sísifo, sentindo que o seu trabalho não tem sentido? Ou a comédia do embusteiro, desafiando as convenções? Ou o drama do herói, lutando por um objetivo nobre? Tomar consciência do seu mito é o primeiro passo para poder mudá-lo. O poder do mito reside na sua capacidade de transformar a percepção.
Um obstáculo deixa de ser um simples problema e se torna uma prova do dragão. Um mentor deixa de ser só um bom professor e se torna o seu Obi-Wan. Isto infunde na vida uma camada de significado, propósito e aventura que a rotina diária muitas vezes nos arrebata. Não subestimem o poder da história que vocês contam a si mesmos sobre a sua própria vida. Essa história determina em grande parte a sua realidade. Os mitos nos oferecem os modelos mais poderosos e testados ao longo do tempo para construir uma narrativa que não só nos permita sobreviver, mas prosperar. Portanto, a literatura universal não começou com Homero ou com a Bíblia por acaso. Começou com o mito porque é a forma mais fundamental de pensamento humano. É a linguagem da alma. E enquanto os humanos continuarem a nascer, amar, lutar e morrer, continuaremos a precisar destas histórias para dar sentido a tudo? Em conclusão, os mitos são muito mais do que simples contos. São o eco dos nossos ancestrais, o mapa da nossa psique e a bússola para o nosso futuro. São a prova de que, apesar de tudo o que nos separa, estamos unidos por um fio invisível, o fio da história. São o código secreto que, uma vez decifrado, revela o significado de ser humano. Espero que esta jornada aos fundamentos da literatura e da consciência lhes tenha sido tão fascinante quanto a mim, que lhes tenha dado uma nova lente para ver o mundo e o seu próprio lugar nele. As histórias que contamos a nós mesmos são a ferramenta mais poderosa que temos. Usem-nas sabiamente. Vimos como o mito explica o cosmos, como organiza a sociedade e como guia o indivíduo. Desmascaramos os personagens arquetípicos que vivem em nossas histórias e em nossa mente, e comprovamos que estas estruturas são um fenômeno global, uma verdadeira literatura universal. O verdadeiro legado destas primeiras obras literárias não está nos livros de história, mas na sua própria vida. Nas decisões que vocês tomam, nos medos que enfrentam e nos sonhos que perseguem. Vocês são o último elo de uma cadeia de narradores que remonta ao amanhecer da humanidade. Então, da próxima vez que precisarem de inspiração, não procurem mais além destas histórias eternas. Hercules, Anansi, Ishtar, Thor. Eles são os seus ancestrais narrativos. A sua força, o seu engenho e a sua resistência fazem parte da sua herança. Reclamem-na. Lembrem-se que não estão sós na sua jornada. Estão percorrendo um caminho que milhões percorreram antes de vocês. As suas histórias são faróis que iluminam a escuridão, lembrando a vocês que mesmo na noite mais profunda, a promessa do amanhecer, a promessa de uma nova história, sempre está presente. Espero que esta exploração tenha aberto o apetite de vocês para saber mais, para ler os mitos originais e para descobrir as histórias que os chamam pessoalmente. Este é apenas o começo de uma aventura intelectual e pessoal muito maior. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise profunda. O tempo e a curiosidade de vocês são o maior presente. Foi uma verdadeira honra compartilhar estas ideias com uma comunidade tão inteligente e apaixonada por conhecimento. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, considerem inscrever-se e ativar o sininho para não perderem os nossos futuros viagens pelos segredos da literatura e da história. O apoio de vocês nos permite continuar criando conteúdo como este. E agora eu adoraria ler vocês nos comentários. Qual é o mito favorito de vocês? Que arquétipo ressoa mais com vocês neste momento da sua vida? Ou que herói moderno vocês acham que encarna melhor a jornada mítica? A conversa continua lá. Até a próxima, mentes curiosas!